Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Chegamos ao fim de mais um livro da palavra do Senhor e quão bom tem sido, né? Quantos testemunhos temos recebido e eu quero te animar a trazer o seu testemunho para nós. Chame alguém aqui da gente, entre pelo link lá para fazer parte conosco do nosso grupo. Uma das nossas queridas preciosas que trabalham conosco na nossa equipe vai te chamar e eu quero te impulsionar. Eu quero dizer para você, deixe o seu testemunho. Nós vamos inclusive começar a trazer os nossos testemunhos que temos recebido, não só aqui dos estudos, mas das palavras que recebemos todos os dias lá no nosso grupo geral. Nós temos testemunhos também sobre pedidos de oração, onde nossas intercessoras ficam todos os dias intercedendo. Nós temos muitas coisas acontecendo além desses vídeos aqui. Eu quero te convidar a fazer parte desses milagres conosco. Amém? Vamos lá hoje falar de Marcos 16. Nós já finalizamos Provérbios, Mateus. Hoje finalizamos Marcos e amanhã vamos começar Lucas. E hoje eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. No capítulo 16, nós começamos aqui vendo 3 mulheres que amavam verdadeiramente Jesus. Ao sábado, elas foram então lá buscar perfumes para perfumar o corpo do Messias, né? O corpo de Jesus. E é interessante porque Jesus já havia falado algumas vezes que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E o terceiro dia era no dia seguinte, era no domingo. E aqui vai nos mostrar que no domingo, bem cedo, no versículo 2, ao nascer do sol, elas já foram lá ao túmulo. No caminho, uma perguntava para a outra: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Queridas, essa semana eu preguei na nossa célula online, sobre ansiedade, né? E a ansiedade é essa preocupação com o futuro. Uma ansiedade ou outra é comum, existem ansiedades patológicas, que aí são outras coisas. Mas eu quero falar dessa ansiedade comum que nós temos, né? Elas já estavam indo pelo caminho, pensando, quem abriria a pedra? Porque a pedra era grande. Teria que ter pessoas fortes para rolar a pedra. Muitas vezes, amadas, nós estamos pelo caminho para fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Mas como nós ainda não chegamos no lugar onde Ele nos mandou ir, nós já vamos pensando como vai ser. Quem é que vai tirar a pedra? Porque a pedra, ela é grande, né? Então, eu e nós duas aqui não vamos conseguir, não. Queridas, eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: se Deus tem algo para que você faça, se tem algo que você precisa fazer, eu quero te dizer, não se preocupe. Sabe por quê? A Bíblia vai nos dizer, vai nos contar que essas mulheres, ao chegarem no túmulo, a pedra já tinha sido rolada. Às vezes nós estamos nos preocupando com algo que já foi até profetizado pelo Senhor. Elas estão se preocupando em perfumar um cadáver onde esse homem já havia dito: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Elas estão se preocupando com algo humano, enquanto a preocupação de Jesus era o sobrenatural. Ele estava dizendo: eu vou realizar o sobrenatural. E elas estavam preocupadas em quem ia rolar a pedra para elas perfumarem o corpo, que era um costume natural. Nós precisamos entender que o Senhor tem algo de sobrenatural, não no caminho, mas na chegada. Quando elas entraram no túmulo, elas viram então um homem sentado todo de branco. E elas tomaram um susto e ele falou: vocês não precisam se assustar. Calma, eu sei que vocês estão procurando o Nazareno, Jesus. Mas olha aí onde ele estava sepultado, olha o lugar aí onde ele estava deitado. O lugar estava vazio. E aí ele começa então aqui conversando com elas a dizer: agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Por que a Pedro e aos outros discípulos, se Pedro era tão discípulo quanto os outros 10? Né? Visto que aqui Judas já havia se matado, tinham 11. Então, por que a Pedro e os outros? Pedro tinha negado Jesus. E por causa dessa falha dele, ele estava desconsolado. Mas o Senhor não está preocupado com a nossa falha, ele está preocupado com o nosso futuro. Então ele envia alguém para dizer: ei, avisem aos discípulos. Mas como ele sabia que Pedro
estava desconsolado, não estava ali junto. Ele diz, avisa Pedro também. E aí ele vai dizer assim, avisem os discípulos, aos outros, deem o recado que diz, ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Ou seja, o próprio Jesus já havia avisado o que aconteceria. Há milagres na minha e na tua vida que o Senhor já disse que vai fazer. Mas enquanto ele não faz, nós ficamos como esses discípulos, sem fé. Nós ficamos chorando no lugar de estar clamando. Nós ficamos chorando e o nosso choro é mais alto do que o nosso clamor. E aí continua aqui dizendo, Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, ela foi lá falar para os discípulos. E quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Por vários motivos. E o primeiro deles, creio eu, tenho quase que certeza que isso passou na cabeça deles. Para uma mulher? Justamente para uma mulher? Naquela época, as mulheres elas não tinham o valor que elas têm hoje. Mas até isso Jesus veio mudar. Jesus apareceu primeiro no seu corpo glorificado para uma mulher. E ela vai então falar. Ele sabia do potencial dessa mulher de falar sobre ele. E ela tinha um amor por ele sobrenatural. E aí ela diz, aí no versículo 12 diz assim, depois disso, ou seja, depois que eles já não acreditaram em Maria Madalena, se apresentou com outra aparência, Jesus, a 2 discípulos que iam caminhando para o campo. Então aí ele apareceu para 2 dos discípulos. E eles voltaram e foram contar para os discípulos e eles também não acreditaram nesses 2. Ou seja, como assim? Primeiro ele aparece para uma mulher e depois ele aparece para 2 e não aparece para o restante. Nós já vimos nos versículos anteriores, até mesmo em Marcos, quando nós lemos, uma discussão entre os discípulos para saber quem era o maior. Aqui, esses discípulos, eles ainda não estavam no seu maior nível de maturidade. Eles ainda estavam num processo. Então, eles ainda não estavam compreendendo o que Jesus veio para fazer, para nos mostrar. Jesus veio mostrar que todos são iguais para ele. Homem, mulher, não tem maior, não tem menor. Cada um tem o seu chamado. E o chamado de quem limpa o chão é tão importante quanto o chamado de quem funda igrejas. Jesus aparece para quem ele quer. E faltou fé a esses homens. Quando nós vamos ver aqui, a partir do versículo 14, diz assim, por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, então ele apareceu para todos, né? Enquanto eles estavam à mesa, comendo. Então Jesus pega eles no momento de partilha de pão. A última vez que Jesus esteve com eles foi no momento de mesa, momento de comunhão, né? Na ceia, a última vez antes dele ser crucificado. E ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ele ressuscitado. Então o Senhor, ele chama a minha e a sua atenção. Porque quantas vezes o Senhor usa pessoas à nossa volta para trazer palavras à nossa vida, para trazer direcionamento. E nós não ouvimos, porque julgamos. Com aquela pessoa Deus não ia falar. Por que ele não usou fulano de tal então, que é grande, que é maior, que é profeta? Por que ele não falou diretamente comigo? A nossa arrogância nos leva à falta de fé, e sem fé é impossível agradar ao Senhor. O Senhor, ele aparece desta maneira, para ainda assim estar ensinando no seu retorno. O Senhor o tempo inteiro ensinava os discípulos. E aqui a partir do versículo 15, nós vemos aqui o conceito de fé no Novo Testamento. No Antigo Testamento era um pouco diferente. O Antigo Testamento, ele primeiro vinha uma palavra de Deus usava um profeta, Deus de alguma maneira liberava uma palavra. Depois o Senhor liberava sinais. E aí sim as pessoas tinham fé.
Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, isso muda. E aqui nós vemos no versículo 15, ele diz: então ele disse, primeira coisa, ele libera uma palavra. Isso não mudou do velho para o antigo. O primeiro passo é sempre a liberação de uma palavra. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O conceito de fé, ele é pregado aqui em cima da grande comissão. O Senhor, ele é um Senhor de missões. A palavra é uma palavra de missões. O nosso Deus é um Deus de missões. Então Jesus, quando ele volta, ele diz: agora, a minha palavra é, vão para o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. 16, quem crer, segundo ponto aqui, ó, a fé. Então você vai sair para pregar, você vai ter fé para cumprir a palavra que eu estou te dizendo, né? Então quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17, aos que crerem será dado o poder de fazerem milagres, expulsar demônio, né? Em meu nome, falar em novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem veneno, não lhes fará danos. Ou seja, ele começa a falar de cura, de libertação, de coisas que poderiam acontecer. Aí ele fala de sinais. Então nós vemos aqui, primeiro, o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor, depois ele espera que nós tenhamos fé e depois ele vai gerar sinais. Sinais de milagres, sinais que vão nos acompanhar. Eu quero que você aprenda isso, porque o Senhor, ele vai dar uma palavra, ou ele já deu uma palavra para sua vida. E você talvez esteja aí esperando sinais, mas eu quero que você saiba hoje que os sinais vão acompanhar você depois que você colocar a sua fé em ação. Amém? O Senhor fala, você coloca a fé em ação e depois ele vai enviar sinais que seguirão para dar sustentação de verdade àquela palavra que você recebeu. E a partir do versículo 19 nós lemos assim: depois de falar com eles, o Senhor foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte. Eles obedeceram, eles agiram com fé diante daquela palavra. E o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Isso daqui vai mostrar para vocês que o que eu estou dizendo sobre o conceito de fé é real. Os discípulos entenderam essa nova chave que virou e eles obedeceram em fé. E os milagres passaram a ir com eles como sinais desta palavra verdadeira sobre a vida deles. Amém? Que essa palavra te siga a partir de hoje e que você passe a dar passos de fé de acordo com o que o Senhor tem liberado sobre a sua vida e você verá milagres e sinais acontecendo em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã. Obrigada por estarem conosco até aqui. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você conseguir. Tem pessoas querendo ser impactadas. E amanhã eu tô de volta com Lucas 1.